Glória a Deus. Queridos, bom dia. Bom dia. Paz seja convosco. E bom dia também, a paz para você que está em casa. Vamos ficar atentos ao que o Senhor quer falar conosco nesta manhã e dar continuidade do que o Senhor já está falando conosco. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, agradecido nós somos pela presença viva do Teu Espírito. Continue abrindo o nosso entendimento e preparando o nosso espírito, alma e corpo até o dia da vinda do Senhor Jesus. Que o temor e tremor do Senhor esteja habitando dentro de nossas almas. Faça-nos, Senhor, sensíveis e perceptíveis ao Seu Santo Espírito. Nos alimente nesta manhã com a Sua palavra, no nome precioso de Jesus. Todos digam amém. Por favor, queridos, Evangelho de São Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 43. Jesus amado, que fase horrível é essa quando a gente chega à idade. Pastores, essa semana eu acordei, peguei o carro para vir trabalhar, eu não enxergava nada na frente. Eu pensei que foi algum tipo de pressão alta no ocular, ou a glicemia aumentou demais. Fui aferir normal. Eu não estou enxergando ninguém aqui, o rosto de ninguém. Misericórdia, viu? Mas o Senhor vai me sarar. Graças a Deus, viu? Meu Deus do céu. Aí o que era para perto não serve para perto, não serve para longe mais. Vamos lá, queridos, verso 43 do capítulo 12 de São Mateus. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitando ali, e são os seus últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Então acontecerá assim com esta geração má. Pode sentar, queridos. Você como cristão, nós como cristãos, temos que tomar muito cuidado ao lermos a palavra de Deus. Precisamos entender isso e compreender o que Jesus nos ensina, adverte, o cuidado e o dever que eu e você temos que ter de nos proteger desses espíritos malignos. Para você que é cristão, que está selado com o Espírito, é maravilha, mas esses mesmos espíritos, vocês vão observar cuidadosamente aqui, a maneira e a forma como eles trabalham na vida das pessoas. Os demônios, eles têm propósitos de molestar as pessoas, atacar a humanidade, pois eles querem corpos para estarem nessa habitação. Sem os corpos deles, eles não têm ação, eles perderam um corpo físico, eram anjos e perderam. Seus corpos foram incinerados pelo próprio Deus, com a sua ira por terem pecado nos céus. Eles caíram aqui na terra e fizeram toda esse salseiro maldito, que você pode ver desde Gênesis, a sua manifestação com Eva, a mediunidade com a cobra, o auto-engano, uma mentira. A mesma forma como ele agiu nos céus, ele está agindo aqui. Ele não cria nada novo, ele cria tudo que já é feito e que tem resultado por causa do que ele implantou na natureza humana. Então fica fácil para ele agir. E ele sem corpo, ele não tem energias suficientes de estarem com forma de ação. Então ele precisa de um corpo, qualquer tipo de corpo, um demônio quer ter. Existem hierarquias, eu quero que vocês entendam isso aqui. Existem as hierarquias de demônios,
que as suas energias são energias negativas. E tem demônios que têm energia negativa que é impossível uma possessão demoníaca por muito tempo. Eu quero que vocês aprendam isso. Há demônios que conseguem ficar nos corpos das pessoas 24 horas por dia. E há demônios que não conseguem ficar. Não é que eles não consigam ficar, é a pessoa não suportar essa carga energética maligna sobre ela. A pessoa, o corpo humano não suporta. Então existem pessoas que trabalham dentro de áreas de satanismo, de magia, de outras coisas, que eles têm os seus livros, suas coisas, suas rezas, suas prendas direcionadas aos próprios demônios, que podem fazer algum tipo de unguento, algum tipo de entorpecente, para manter a canalização daquele tipo de demônio específico naquele corpo por mais tempo na pessoa. Mas voltando aqui, esses espíritos não têm corpos, eles são sem corpos. E Jesus disse que tudo que eles querem é uma habitação. A nossa vida, para nós entendermos sobre a habitação de algo, nós somos uma alma, nós temos uma alma, mas nós somos um espírito humano que temos uma alma. Nosso espírito humano já foi solucionado por Deus no novo nascimento instantaneamente, mas a alma continua no processo de conversão, de libertação, de regeneração e de renovação. E isso precisa-se que a alma compreenda com amor essa rendição à palavra de Deus e à pessoa de Cristo e do seu Espírito. Se a alma ela não aprender de forma voluntária, ela vai ficar o tempo todo resistindo às coisas do Espírito. Aí o que ele implantou lá no Éden, Adão e Eva, que todos nós herdamos, então essa coisa, essa natureza pecaminosa deles, tem uma ação ativa e precisa de uma ponte de ligação chamada da minha vontade e de minha escolha. Então os demônios, para fazer a possessão demoníaca, leva um tempo bem grande. A pessoa pode ser opressa por um demônio, mesmo sendo cristão. E se ele não tiver o campo de conhecimento necessário, esse espírito vai continuar oprimindo. E para você ter um contato direto com a pessoa do Espírito, com a pessoa de Jesus Cristo e sua palavra, vai requerer de você a sua dedicação para você se blindar. E isso é dado por Paulo pelas armaduras de Deus. As armaduras de Deus protegerá você 24 horas. E mesmo assim, o seu cuidado tem que ser redobrado, porque esses espíritos, eles querem de alguma forma, e temos que entender como eles trabalham, como eles pensam e como esses demônios agem. Imagine para mim e para você, cristão, não ver um espírito. A gente não vê um demônio, a gente não está vendo aqui o espírito, não está vendo um anjo de Deus, mas são reais e são presentes. E eu não ter um discernimento com esses espíritos, como eles agem, isso eles levam para o campo da área mental e da área psíquica. Esses espíritos são de uma habilidade que você nem imagina, e eles tentam nos persuadir, até usando a própria palavra de Deus, para violarmos aquilo que é como uma base de uma linha. O versículo fala aqui, explica assim, e é assim. Então eles vêm jogar em minha mente uma deturpação deste versículo, que eu posso acrescentar ou tirar, ou eu passar além da marca desse versículo. Então os espíritos começam a agir na nossa cabeça dessa forma. O pastor acabou de mencionar sobre pessoas que estão dentro de congregação fazendo esse tipo de coisa, que dízimo e oferta não existe e que não sei o que. Dízimo é muito antes da lei. Se vocês pegarem lá, Caim e Abel já estavam ofertando e dizimando, então não tinha lei. Você vai ver a ação dos homens de Deus que manifestaram. Abraão foi visitado por Melquisedeque. Eu vim pegar de ti o dízimo de tudo que tu está devendo. E diz que eles ali cearam. Abraão, fique conosco aqui um pouco, eu vou matar aqui um animal para a gente comer juntos.
E diz que Abraão devolveu o dízimo de tudo. Então as pessoas começam em redes sociais, em pastores, em ministros, em irmãos desigrejados, revoltados, e começam por si só. Por qualquer situação que aconteça na minha congregação, eu tenho que ter respeito e ter minha ética. Porque as pessoas, elas não têm respeito por pastores verdadeiros. Há muitos pastores vagabundos mesmo, ladrões, homicidas, matadores de alma, existem sim, mas há homens de Deus. E por generalizarmos isso, nós queremos achar que todo pastor, todo bispo, todo apóstolo é igual aos outros. Então o cuidado que eu tenho onde eu congrego, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Porque a atitude dos demônios, meus irmãos, uma observação, diz que havendo o espírito maligno saído do homem, quando ele sai porque Jesus chegou, ou quando alguém expulsou este demônio de alguém, e muito mais ainda entender que quando esse espírito é expulso, deve-se pregar as boas novas do amor de Jesus, do Evangelho, para que a pessoa entenda, porque esse espírito maligno, ele tentará forçar, achar que deve voltar, ou mandar outro agir, na forma como nós agimos, para determinar uma ação, creio que eles não voltem mais. Observe que Jesus disse: saia dele e não voltes nunca mais. Aí é uma forma de libertação, dando uma ordem para que aquele espírito não volte. E se você pegar o texto, às vezes não tem uma explicação, não tem um contexto histórico para você saber como é realmente a história, se aquela pessoa se converteu, ou se quebrantou e veio para os pés de Cristo, ou manteve-se na mesma velha vida de pecado delas. Primeiro, eles querem uma habitação, um corpo, porque eles perderam o que tinha. São espíritos desincorporados procurando uma casa. Eles se contentarão com um corpo de um cachorro, de um gato, de um porco ou qualquer coisa. Eles habitam em qualquer coisa que seja vazia. Na questão dos animais, animais não têm espírito humano, eles não têm um espírito, só têm alma. Então eles conseguem, e a maioria dos animais, eles têm, viu irmãos, visão aberta mesmo. Vem demônios. Cachorro tem uma audição fenomenal, e eles não somente ouvem mundo físico, mas também mundo espiritual, veem também, principalmente gatos. Então eles têm na verdade duas habitações dos demônios. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Poço sem fundo, mencionado por Jesus, ou um corpo que ele tenha uma legalidade de agir, e ele começa minando na nossa cabeça. E das vezes que nós ficamos achando que espíritos malignos agem por causa de sarx dentro do homem, que é a velha antiga natureza, as suas memórias não foram arrancadas, elas continuam aí. E agora a decisão de escolha é sua depois que você nasceu de novo. Então os espíritos conseguem minar e implantar a fermentação ou a peçonha dele, que é o veneno. E ele começa a ter uma ação de atitude na mente das pessoas dessa forma. A pessoa pode ser intelectual, ela pode ser um doutor, ela pode ser o que ela for. Ele achou uma brecha, aqui eu vou me instalar, aqui eu vou trabalhar. Ele não vai se concentrar em vários, ele vai se concentrar em um só. Porque em um só pode caber lá legiões de demônios. Então veja que o que eles fazem é causar confusão. Os demônios causam problemas, deturpações mentais e confusões das mais absurdas. E levam-nos a brigas, a contendas, a separações. Então, o poço que eu estou dizendo é um poço sem fundo. Jesus menciona ele. É um poço que não é somente uma descida, cheia de cavidades, de buracos, de labirintos, onde esses espíritos se escondem. E eles têm a atitude de estarem lá, e nesse lugar chamado de inferno provisório, Sheol, eles estão lá. E o fogo que está lá não faz nenhum mal para eles. Esse fogo eles brincam, eles comem, não atinge Satanás que está lá. Então, mesmo eles agindo,
esses espíritos malignos são castigados por Satanás ou pelos principados ou dominadores de alta hierarquia por não cumprirem aquilo que foi dado como um objetivo para eles cumprirem. Lá no inferno eles são castigados por Satanás, e eles vão continuar sendo castigados aqui pela igreja, por nós, para ficar lá no mesmo lugar deles, não subir mais, porque essa é a atitude nossa, a autoridade é da igreja. Então eles não gostam de ficar sem uma habitação. Por que eles não querem ficar sem uma habitação? Porque a alma humana é a fonte de energia deles, e o pecado é a fonte de alimento deles. Vocês observarão como eles agem na sua atitude. Importante, quando perderem o corpo do gadareno, aquelas legiões, eles disseram: Jesus, não nos mande para as profundezas, que é o poço do abismo, porque nós queremos entrar nesses porcos, nos permita. Por que Jesus permitiu? Por isso que Jesus foi rejeitado de entrar em Gadara, porque eles estavam culpando Jesus dos espíritos malignos destruírem a manada de porcos daquela pessoa. E observe que foi precipitado aqueles porcos, mas uma legião são 6.000 homens, e no caso são 6.000 demônios. Então vocês observam que eles encontraram um corpo, eles a consideraram como propriedade deles e se determinam a não perder aqueles porcos. Eu quero que vocês entendam isso. Se uma pessoa ficar doente, seja um câncer, uma dor de cabeça ou qualquer tipo de enfermidade dentro do corpo dele, esses espíritos não resistem e saem, porque eles sofrem também. Eles não permanecem muito tempo lá, porque ele já fez o estrago, abriu portais, aberturas, colocou as enfermidades, porque lembre-se que os espíritos têm energia negativa. Eles conseguem fazer alteração da glicemia da pessoa, parar o prâncreas, dar problemas de fígado, alterações de pressões e etc, e etc. Temos o lado do campo físico, temos o lado do campo espiritual e do campo científico. Observar os três para nós não ficarmos aqui espiritualizando tudo que é demônio, entende, irmãos? Por favor. Então, quando nós observamos, se eles a perderem, eles farão de tudo para tomar o corpo de volta, senão eles matam aquela pessoa. E eles precipitaram os porcos no mar. Quando uma pessoa está possessa, literalmente é o controle do espírito humano, da alma, da mente e coração, e o corpo é neutro, é uma força que está dentro controlando. E vocês observarão que as pessoas, mesmo não estarem com uma ligação direta de possessão demoníaca, você vê a atitude e a ação do comportamento, da sua forma educacional, do seu caráter, da sua forma de agir com as pessoas. E elas dizem que nós somos intolerantes. Elas agem com intolerância, com rigor, com maldição. Elas xingam o evangelho, xingam Jesus, xingam Deus. Elas têm um comportamento de vingança, de fofoca, de mentira e de várias formas. Isso tudo que eu estou te dizendo é ações de demônios. Paulo menciona isso em Corinto, menciona isso em Gálatas como obras da carne. Não é essa carne não, viu? É sarx, é o instinto velho do antigo homem Adão, a natureza adâmica que herdamos, o homem fermentado com a malícia do pecado. E essas coisas ficam em cristãos, ficam em crentes, agindo. Vem agora a separação da sua forma de personalidade. Você pode ter um temperamento sanguíneo, você pode ter um temperamento melancólico, você pode ter um temperamento assim assado, que são 4 temperamentos. Então, qual a forma como eles vão agir em cima do seu temperamento? Então é aqui que eu tenho que detectar se existe realmente uma forma de ataque sombria, escondida. Os demônios agem nas sombras, na escuridão do nosso entendimento. E a gente fica achando que é uma coisa comum e normal.
e caímos de um laço. Mas o Senhor nos livra desses laços. Ele guarda você e a mim. Agora, os demônios que habitavam em nós, eles sempre nos visitam frequentemente sem nós sabermos. Vocês vão entender o que eu estou dizendo para vocês. Porque essa ação demoníaca, eles acham no direito de que eu sou dele, que você é dele. E de vez em quando o pastor Valdemar fala isso aqui, muitos não acreditam, mas é verdade. Os demônios acham que o nosso corpo é deles. Já perderam para sempre. Porque o nosso corpo é templo do Espírito, hoje e para sempre. Agora, irmãos, a única maneira de mantê-los longe e fora da nossa vida é mantendo Jesus e o Espírito de Deus e a palavra dele em nosso coração constantemente e nos revestindo não só das armaduras de Deus. Vocês precisam também se revestirem com o sangue de Cristo e se blindarem com este sangue. Observem que essa ação mental não é uma possessão, é apenas uma ação mental. E se essa ação mental, eles conseguirem instalar isso dentro do meu coração, aí começa agora a ação de controle ser bem maior. As ações deles começam a ter atitudes. E nós precisamos tomar muito cuidado, que quando nós ministramos e aplicamos o sangue, quando você ministra o sangue de Jesus sobre você, nenhum demônio pode mais cruzar essa linha. Irmão, Jó é o livro mais antigo de todos. E é dificílimo ler e estudar Jó. Tem umas coisas que é meio cavernosa. Eu falo pela maneira como eu estudo. Porque tem ações de principados como Asmodeus e como Leviatã, permitidos por Deus, guiados por Satanás, o líder desses dois, atormentando a vida de Jó. O tempo inteiro. Os amigos não levou uma madeira, pastor, não levou um boi, não levou um cabrito, não levou um leite, só fazia falar, não deram nada, o cara perdeu tudo, e blá, 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 você também está em pecado, você está com alta sabedoria, diabo, perturbar o cão, não a mim, e o Senhor repreende no final, vem cá, eu mandei vocês falar alguma coisa para Jó? Se certamente Jó orar a mim, sacrificar a mim, por vocês eu vou atender ele. E quando o diabo apresentou-se diante de Deus, no meio dos filhos de Deus, ele estava bem disfarçado, nem os anjos conseguiram ver. Fala, você vê, não, vê capítulo 1. Apresentou-se os filhos de Deus diante do Senhor e também apresentou-se Satanás. Irmão, para Satanás chegar diante da presença, ele foi expulso de lá. E ele se camufla, a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. E chegou lá, hoje ele não pode mais chegar lá não, viu, irmão? Ele já foi expulso dos céus, ó, graças a Deus, e ele é expulso da terra pela igreja, e você tem autoridade sobre Satanás sim. Jesus disse, em meu nome vocês expulsarão a eles. Sujeitai-vos portanto a Deus, lembre-se, você tem que estar sujeito sua vida toda ao Senhor, aí você tem a habilidade de resistir o diabo, aí ele vai fugir de você. Sem isto, vai ter muita dificuldade. Mas não se preocupe com o diabo nem com os demônios. Se preocupe quem é Jesus na sua vida. E quando nós olhamos dessa forma, versículo 43 diz que quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando o quê? Repouso. E não encontra. Ele quer energia, ele quer estar forte, ele quer falar. Olha, irmão, demônio gosta de presepada, gosta de falar, de ficar discutindo. Vai perder o tempo dele comigo e com vocês. Ele vai fazer presepada lá no inferno, com o líder dele, o chefe dele. Mas aqui ele vai ter que respeitar a palavra de Deus em nós e nossa autoridade. Porque os demônios caminham. É uma demonstração que os demônios caminham, andam e que eles se deslocam. Número 2, os demônios buscam.
Eles estão buscando uma casa vazia. E eles sabem onde procurar esta casa. Eles são grandes perseguidores, viu, irmãos? E grandes caçadores. E são super inteligentes. Eles sabem que já estão condenados. Então, para eles fazerem loucura e pecarem mais, levarem a geração dos homens a pecarem, para ele, tanto faz, porque eles já estão perdidos. Nós estamos salvos por Jesus. Eles buscam e planejam. Eles não são desorganizados e nem desorientados. Eles se unem, mas se você desmantelar um só, acabou eles. Veja como esses espíritos agem. Eu vou falar aqui dos espíritos que têm o poder de ação de dominadores, de hierarquia como principados e potestades, tá certo? Que são as forças mais fortes de ação. Dominadores, eles agem, nós temos autoridade sobre eles, em um certo tipo de ação de nível revelado. Potestades, a mesma coisa. Mas quando chegamos nos principados, eles não vão sair facilmente como você acha. Você vai encontrar um general de uma hierarquia muito mais poderoso, ousado, atrevido, de se achar que ainda eles são. Mas eles não são nada. Colossenses 2,15, o Senhor despojou todo o principado, toda a potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfou sobre ele lá na cruz. Já foram despojados. Despojar é você tirar suas armaduras e sua autoridade. Agora, se eu não tiver ousadia pelo Espírito em cima da fé, na base da revelação que me foi dada, eles vão controlar-me, vão me envergonhar. E Jesus diz uma coisa: oração em jejum não é para você fazer de vez em quando não, viu? Oração em jejum para você fazer de uma forma dinâmica, constante, e manter uma forma habitual e normal de uma vida consagrada. É isso aí, pastor, fazer sempre, por quê? Eu não jejuo. E outra, essa parte de jejum, para mim, entenda o que estou dizendo, é muito perigosa. E saber como fazer jejum. Jejum não é sacrifício de passar fome de tolo, não. É fazer de uma forma organizada. Porque tem algumas pessoas, vou falar do biotipo e falar da saúde ou de algum tipo de anomalia de enfermidade. Quem é diabético, você tem que ter um controle muito absoluto disso. E não jejuar prolongadamente. Pessoa que tem um peso bem abaixo do seu peso normal, tomar muito cuidado. Eu recomendo jejuar com água e com algum suco sem açúcar, porque você vai manter seus rins funcionando e suco vai alimentando você até você se adaptar. Você pode fazer o jejum chamado parcial, abster-se de alguns alimentos e manter outros alimentos, entende? Jejum total, eu digo a você, isso é muito perigoso. Tem jejum de 3 dias total, tem de 7 dias, a Bíblia ensina. Jesus fez de 40 dias com água. Já Elias teve aquela comida gigantesca com o anjo do Senhor, um pão gigante, aquele cântaro de água, 40 litros de água, viu? Beba tudo, porque a tua caminhada até onde tu vai é 40 dias. E lá você vai enfrentar um principado, e os dominadores estão lá, Azera está lá, Baal está lá, e os falsos quem? Irmãos, imagine aí, você enfrentar quase 1000 homens servidores de demônios, e eles estavam ali, vamos fazer um acordo, bora, vocês podem aí clamar a Baal, clamem a quem vocês quiserem, eu vou sentar aqui na minha pedrinha, vou ficar quietinho, aí senta, fica aqui, e fica lá. Ei, clama mais alto aí, talvez ele está dormindo, ou está tomando café. Ele zomba. Ele sabia quem estava servindo. Quando eles ficaram, aí chega 10 horas, 11, meio-dia, chega dos seus cães, agora eu vou clamar o meu Deus. Restaura o altar primeiro. Seu altar e o meu é dentro, tem que estar sempre endireitado.
coloca os animais imolados, o sangue, depois com rego, mas não tinha água. Se ele disse que não ia chover, não choveu. Aí o soldado falou assim: general, peraí general, botar mais água, de novo, 7 vezes de água. E quando ele levanta as mãos e clama, o fogo desceu, lambeu a pedra, lambeu a água, lambeu o sangue, lambeu a carne, lambeu tudo. E quando Elias olha para trás, cadê os homens? Todo mundo correndo, pegou seus camelos, e aí disse: agora, quem é do Senhor de Israel, persiga-os e mate todos na espada. Demônios têm que encontrar em mim e você as espadas de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A gente não foge de demônio, destrói ele e bota ele no lugar dele. Então, quando eles têm essa atitude de resistir você, essa mania que eles têm por si só de colocar a mão para trás, eles estão chamando escravos. Ou colocar a mão na canela ou atrás da canela, está chamando demônios. Bater com a mão no chão, se ajoelhar e ficar lá batendo, ele está chamando do abismo demônios para fortalecê-los. O que você vai fazer? Eu vou fazer? Em nome de Jesus, eu estou amarrando todos os seus escravos, e nenhum dos seus escravos te ajudará. Irmão, eles ficam loucos. Acabou. Ele vai sofrer ali, saia e nunca mais volte nessa pessoa. E quando você encontrar resistência de saída desse demônio, estenda a mão de longe. Eu estou no nome do Senhor Jesus, como membro do corpo de Cristo, com a permissão do Senhor, como mandamento eterno, perdoando os pecados desta pessoa agora, na hora, irmão. Então, quando agimos com o conhecimento dado pelo Senhor, porque Jesus disse isso em João capítulo 20, a partir do versículo 16 até o 22, soprou sobre eles e eles receberam o Espírito, e disse: a quem vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados, e a quem vocês retiverem, lhes será retido. Por que Jesus ensinou isso? Porque nós vamos vamos enfrentar pessoas de uma forma consciente, que elas fizeram um pacto com um certo espírito, com um certo nome, com certas mentiras, e elas foram enganadas, porque elas querem poder e querem milagres apressadamente, e elas são levadas a esse tipo de engano. E Satanás tem uma mania de dizer para quem se torna líderes deles, em qualquer tipo de área no mundo e das suas religiões: eu vou dividir o meu reino com você lá no inferno. Quanto mais almas vocês trouxerem para aqui, mais vocês terão a oportunidade de eu vou dividir o reino com vocês. Essa é mentira. O diabo não tem reino. Quem tem reino é o meu Senhor e o seu Senhor, e o reino dele é para todo sempre, não tem fim, e você e eu estamos indo para lá, para a glória dele. Número 3, os demônios querem repouso, porque eles num corpo, eles descansam. Agora ouçam, o descanso desses demônios na pessoa, vão atormentar a pessoa, enquanto eles descansam no corpo dessa pessoa. Quem já pegou aqui uma pessoa endemoniada, você pode observar como uma pessoa fica. Você expulsa, a pessoa está acabada, cansada, com fome, com sede, porque eles esgotam. E outras pessoas envelhecem precocemente, por causa da presença desse espírito que está ali. E nós vamos agir pela palavra de Deus. Pastor falou uma verdade, a pessoa fica realmente feia. Pastor Waldemar está cutucando aí, rapaz, com uma vara boa. Irmãos, o que ele falou, o Espírito me lembrou aqui uma coisa importante. Vocês sabiam que a licantropia, que foi usada muito na Idade Média, e esses demônios agiram de uma forma livre nessa época? Manifestações de lobisomem, isso é uma licantropia, de manifestação de pessoas se tornarem a própria imagem da manifestação de um demônio nela. Oxi, deformava rosto. Irmãos, eu tive a oportunidade de ver uma coisa num lugar, porque minha mãe me levava lá. Eu vi assim, olhando debaixo da mesa com medo, uma licantropia.
Então os demônios hoje, para não causarem esse pavor e este medo hoje, o que eles vão fazer? Eles vão utilizar uma forma inteligente. Então eles ensinaram o homem a fazerem projeções astrais. Então eles pegam desenhos, filmes, e colocam aquele embelezamento de desenhos bonitinhos, mas são demônios, para crianças não se assustarem. Me ajudem aí, porque a mente está ficando meio abençoada. Bonecas Monster High, é isso mesmo? Quem se lembra desse desenho? No SBT, as bonecas César, que era um monstro, vampiro, só tem demônio. E eu vi pais cristãos daqui comprando e dando para os seus filhos. E um belo dia eu fui dar uma olhadinha lá no grupo de criança, de noite. Que é isso, velho? Ele deu, meu pai. E agarrado, depois, pesadelos, sonhos, rebeldia e irritabilidades desnecessárias numa criança, e você não sabe por que é. Os demônios, eles se apropriam de qualquer coisa que for dada a eles como sua palavra. Eles pegam isso numa brita, num arranjo de flores, num papel, num quadro, num perfume. Aquilo ali é dele, ele vai lutar para ninguém tomar aquilo que ele acha que é dele. Então os demônios, com o descanso deles, eles vão trazer a destruição daquela pessoa, o tormento delas, a escravidão e a morte. Então, para você chegar dentro de uma alma dessa, fazer uma observação rápida, elas vão contar um monte de coisa, até você ver no espírito como você vai tentar ajudar uma alma dessa a sair de uma prisão dessa. Isso é bem trabalhoso para um evangelista, para um pastor, para um irmão em Cristo. Então, se você for com agressividade, você está perdido mesmo, você é pecador, nunca faça isso. É ver como vamos penetrar. E quando eu consigo enxergar que a pessoa quer conscientemente aquilo, eu digo, saída pela direita. Não vou perder meu tempo com uma alma dessa. Se ela quer viver assim, se ela quer viver satanista, quer viver bruxa, quer viver demonismo na vida dela, então não posso fazer nada. Então, para nós encerrarmos aqui, os demônios enxergam, viu? Eles veem, e são capazes de falar. E quando eles falam, cada voz deles são diferenciadas, tem cada um que tem uma voz cavernosa. Há uma entidade que eu nunca vi na minha vida, chamada de Dacumba. Eles foram na igreja do pastor T.B. Joshua, lá na África, sinagoga para todas as nações. Só que ele não estava. Ele manifestou num rapaz. Esse rapaz lá ainda existe formas tribais de serem líderes, príncipes, etc. entre eles. E essa é uma reivindicação antiga, milenar deles. E esse rapaz estava manifestado. O cara era muito jovem, barbudo, e ele estava todo travado, e a voz era, irmãos, a voz era cavernosa. E o pastor com o dedo, microfone, perguntando a ele o que ele fazia, o nome dele. Ele disse: eu sou aquele que trabalho do lado direito de Satanás, e eu estou assentado no trono dele lá embaixo. E aí foi falando, irmãos, ele disse: nós estamos subindo, e tem alguns que estão descendo, porque nós só descemos e subimos nas igrejas que estão vivendo santidade. Ouça isso aí, viu? Essas igrejas por aí, o Dacumba disse, se você quiser eu tenho em casa guardado, gravado. Essas igrejas aqui, carnais, só com roupa, com pregaçõezinha, para a gente não vale nada. Eu só subo por Satanás para combater verdadeiras igrejas pentecostais. Deu trabalho para expulsar o irmão. E quando expulsou, o rapaz foi livre, se batizou. Tem também T.B. Joshua, um dos maiores bruxos do satanismo, lá na África. Ele dava palestras e era o mais respeitado no mundo dos bruxos.
Pastor, desse tamanho, barbudão, foi todo de branco com uma bota. E dessa vez Tibi George estava lá. Aí antes de o rapaz se manifestar, ele falou assim, Tibi George disse, olhe, nós estamos aqui recebendo um general do outro reino. Eles vão apenas apagar as luzes da igreja, somente. Quando ele acabou de falar, pum, acabou as luzes. 10 segundos voltou a luz. Ele pode vir aqui, botou uma cadeira para ele, sentou. E o homem disse, eu estou há 10 anos tentando vir aqui, para que o Senhor me libertasse desses demônios, eles não deixavam. Irmãos, quando o homem conta a vida dele, irmãos, Tibi Joshua vai na casa dele. Sabe qual era a casa dele? Era uma casa chamada casa espiritual, onde via milhares de cobras e serpentes, havia ídolos. Irmão, sabe que é chiqueiro de porco? Pronto, chiqueiro de porco. Não era uma casa, era um chiqueiro de porco. E quando esse homem chegou liberto lá, não viu mais as cobras, destruiu as roupas, destruiu tudo, e se converte a Cristo e é batizado nas águas. Foi uma grande libertação. O que eu estou dizendo para vocês é sobre isso aqui. Essas pessoas que professam a sua religião, que defendem da vida, é porque elas não conhecem Jesus, elas não conhecem o outro lado, e elas estão debaixo de ameaça de demônios, viu, irmãos? Se tentarem sair, os demônios ameaçam matar elas. Mata nada, irmão. Quem está com Cristo, acabou para eles. Então, para nós finalizarmos aqui, ele sabe onde o corpo está vazio, ocupado. Ele diz, não encontra, significa, estou enxergando você vazio, viu, meu filho? Ó, irmão, toma cuidado, viu? Os demônios decidem, capacidade de decidir, vontade, voltarei, eles pensam, têm conhecimento, e não se assombrem não, os demônios têm fé, e está escrito em Tiago, os demônios também creem, mas não obedecem. Que tipo de fé é essa que ele utiliza para o mal? Observem, voltarei para minha casa, e vou ver se está lá, bonitinha, vazia, olha para mim, sangue de Jesus, eu sou o cão agora. Eles ficam assim, os demônios. Não se enganem. Eles são atraídos pelo cheiro, eles são atraídos pelos ídolos, atraídos pelos sons. Quando você vê zoadinha, sabe o que eu estou dizendo, né? Quando você vê rock and roll da pesada, quando você vê crentes colocando tatuagem no corpo, são demônios agindo na carne, não percebem, e está tudo numa boa. Você já viu tatuado do mundo? Menos mal. Aí você é crente, ainda se tatua com essa palavra. Aí vem com desculpinha. Aí quando os demônios tiverem controle de possessão, aí vem procurar quem? Pastor, não tem mais, põe isso aqui, pastor, deixa isso aqui, pastor. Aí fica aí. Pastor Valdemar falou, os domésticos da fé e os fracos na fé precisam de muita ajuda, mas quem já conhece, brinca e vem esgotar, brincar, a gente é por misericórdia, irmão, eu não vou fazer isso, nunca fiz. Sai da igreja, vai para outra igreja, vão para outros lugares por aí, um bocado de coisa que eles acham que é mistério, né? Aí se enche de coisa lá, aí os pastores não conseguem expulsar, traz para aqui amarrar, aí chega aqui, a gente é amarrado de corda, a gente segurando, a gente olha assim, Jesus, crentes, e isso dá uma dor no nosso coração de ver nossos irmãos com possessão demoníaca. Mas o cristão verdadeiro não permitirá demônio voltar a se instalar nele. Expulsa de novo, saia, você não tem parte com a minha vida, e nem eu tenho com a sua. Voltarei para a minha casa antiga, isso é fé.
E quando eles encontram essa casa vazia, eles agem. Agora eu vou estar aqui, vou bagunçar. Vejam só, qualquer tipo de objeto, estátuas, livros, fotos de ídolos, DVDs, figuras, programa de TV, programa pornográfico. Eu vou alertar vocês. Acabar aqui, deixa eu acabar aqui, que é passei do horário. Cuidado com pornografia. Cuidado com pornografia. Tem muitas crianças, jovens, adolescentes, homem velho, homem casado, desgraçando a alma com isso aqui. Não há um controle, não há uma fiscal, não há nada. Você chegar e colocar até um nome estranho, o Google puxa a pornografia. E muitos jovens ficam se enchendo. Você sabia que o Facebook é dos satanistas? Vocês sabiam disso? Sabiam disso? Pois é, vai lá no Pastor Tibidiosa no YouTube, colocar TV Emanuel em português, aí você vai ver lá. Uma grande entidade revelando, fomos nós que criamos o Facebook para conseguir entrar na vida de muitos pelo relacionamento aqui, social da internet. Pessoas ficam recebendo espírito de prostituição, tem mudança de comportamento sexual em casa. Querem agregar adultério. Adultério é pegar a mulher lá falando, não. Agregar coisas que no sexo seu é abominável. Querem continuar fazendo isso. E isso começa os espíritos se instalarem. Aí rompeu o muro, fez um buraco, fez uma cobra, vai cair nela. A Bíblia diz, se quem romper o muro, uma cobra o morde, lá em Eclesiastes. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós estamos vendo. Há muitas pessoas aqui que são pagas pelos satanistas para desgraçarem a imagem da igreja de Cristo, colocarem em confusão, perturbação, e tudo nisso as pessoas dão mais ênfase ao que não presta do que ao que é certo. Então aquilo com que você assiste, até um programazinho de humor, dando risada com que não, a Bíblia chama isso de chocarrice, de parvoíce, é você achar graça, bonito, uma coisa que é imoral e imunda. Observe todos os atores que participaram daquele Chico Anísio, observe o fim deles. Observe quando fizeram a novela Vamp, quem se lembra que é da minha época de velhinho? Todos os atores ficaram mal, e um ficou, está até hoje aleijado. Essas pessoas que se envolvem com magia, com bruxaria, com demônio direto, pode observar, tem problemas sérios. Aí vão para a psicologia, vão para uma religião, vão para uma reza, vão pagar voto, mata boi, mata cabra, derrama até sangue de criança inocente. Fazem comunhão, fazem votos, renovam os seus votos malignos e infernais, querem poder, grandeza. E a Bíblia diz, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Fique de pé todos, por gentileza. Irmãos, nós estamos livres dos demônios. Vocês estão livres dos demônios. Jesus já fez a obra. Agora, a vigilância é minha e a vigilância é sua. Estamos vigilantes e atentos. E olhem para mim vocês, por gentileza, veja o tamanho da nossa responsabilidade como igreja, termos compaixão e misericórdia dessas almas lá fora, irmãos. É nós que temos que ir. Não é normal você ver uma pessoa na rua, irmão. Normal, jovens de hoje terem uma vida sexual ativa, jovens indo para o tráfico, para o crime, arma de fogo na mão. Vamos ver que tem alguma coisa por detrás. Pai, eu oro agradecido em nome de Jesus, pela vida de todos os nossos irmãos. Nós agradecemos porque nós estamos livres dos demônios. A todos que estão nos vendo em casa, cultuando conosco, guarde todos eles de todo mal, que eles possam também ter a responsabilidade de vigilância da sua própria vida, porque os adversários não estão brincando. Senhor diz que Ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, mas Ele não é um leão. O nosso leão da tribo de Judá está conosco, é Jesus Cristo.
Fortaleçam a todos na sua presença, guarde a todos na sua presença, e que o Senhor continue dando fortalecimento a todos os nossos irmãos, e abençoando suas famílias e suas casas, e a todos que estão conosco cultuando o Senhor, por esse live nesta manhã, fortalecendo a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e todos digam amém. Irmãos, quando você expulsar um demônio, levante a mão assim, levante aí todos vocês, diga: a ordem foi dada, e pode dar as costas. Deus abençoe.